Fala, investidores! Rafael aqui novamente. E hoje nós vamos para o nosso terceiro vídeo da série Setores do Best. Já lançamos um vídeo aí falando de bancos, falando de elétricas e hoje nós vamos estar falando aí de saneamento e comparando com o rendimento aí de longo prazo, o rendimento de 10 anos do CDI. Vamos estar falando aqui de Sabesp, vamos estar falando aqui de Copasa e vamos estar falando também de Sanepar. Mas antes de estar iniciando, peço para vocês estarem deixando o like aí no nosso vídeo, se inscrevam no nosso canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo assim quando ele for para o ar. Vamos lá? Começando aqui, fazendo a comparação do CDI, né, dos 10 anos, vendo aqui uma data desde dezembro de 2012, pegando um prazo de 10 anos, nós vemos que o retorno acumulado em 10 anos foi de 131% no CDI. E aqui nós vamos estar fazendo a nossa primeira comparação com a empresa Sabesp, que é uma empresa de saneamento do estado de São Paulo. A gente vê que o nosso preço de compra aqui em dezembro de 2012, ele foi de R$ 21,97 e a gente vê que até os dias atuais ele teve uma valorização aqui de 144%, sem levar em consideração, né, os proventos pagos, e se encontra um preço atual aqui de R$ 53,72. A gente vai estar olhando aqui o total de proventos pagos, e como eu falei que é uma comparação apenas de 10 anos, eu não vou estar levando em consideração aqui o ano de 2023, apesar que ela já pagou aqui um excelente provento este ano, né? Mas eu vou estar levando em comparação apenas de 2013 a 2022. E a gente fazendo a soma, né, do total desses proventos, a gente vê aqui que nós temos R$ 8,27 no valor pago por Sabesp. A gente vai dar uma olhadinha aqui e vai ver que a data de pagamento da empresa é apenas uma vez por ano. A gente vê aqui em 2014, 2015, 16, 17, sempre aqui no mês 6, menos aqui em 2020, a qual ela pagou no mês 5. Mas a gente vai ver também que ela gosta de pagar muito juros sobre capital próprio. Apenas em 2022 aqui ela pagou dividendos, ou seja, juros sobre capital próprio, a gente sabe que tem ali um desconto na fonte de 15%, ou seja, esse provento que nós recebemos, né, nós temos aí um desconto de 15%, eu vou estar levando em consideração esses 15%. A gente vai ver aqui que os proventos totais foram de R$ 8,27, que eu fiz a conta aqui. E se a gente for tirar aqui 15%, vai sobrar líquido para a gente, né, R$ 7,03. Eu estou tirando 15%, pois é apenas um ano que ela pagou dividendos. Desses dividendos aqui a gente não tiraria, mas como é apenas um prazo de 10 anos, eu vou estar levando em consideração, né, esse desconto de 15% para ficar mais fácil de fazermos a conta. A gente pega o preço da cotação atual, né, que é R$ 53,77. E a gente coloca, né, esses R$ 7,03 dos proventos já descontados, né, a gente vai ver que o valor total seria, né, de R$ 60,80. E quando a gente faz a comparação e a gente pega o nosso preço de compra, né, de R$ 21,97, a gente vai ver que foi o nosso preço de compra, que a gente vai chegar à conclusão que nós tivemos uma valorização de 176% para chegarmos ali a um valor aproximado, né, de R$ 60,80, né, no caso aqui 60,63 é o valor aproximado, ou seja, contra apenas 131% do CDI, e levando em consideração que aqui também é valor bruto e nós temos que descontar 15% aqui em cima da nossa valorização. E aqui na questão dos nossos proventos, esse valor ele já é líquido, nós já descontamos aqui os 15% e esses R$ 7,00 eles são líquidos. Nós pagamos imposto, né, de 15% no caso, apenas na valorização aqui do nosso preço de compra para o preço atual da cotação. A gente vai seguir para a próxima empresa, que é a Copasa, e a gente vai ver que o nosso preço de compra aqui ele foi de R$ 7,94. E uma coisa que eu quero trazer para vocês aqui, se a gente olhar que a gente comprou aqui em dezembro de 2012 a R$ 7,94, a gente vai ver aqui o quanto essa empresa ela desvalorizou aqui no prazo de praticamente 3 anos. Aqui no final de 2015, ela chegou a valer um preço aqui de R$ 2,00. Ou seja, imagine você pagando ali quase R$ 8,00 em uma ação no final de 2012 e 3 anos depois, no final de 2015, ela está ali desvalorizada.
valendo apenas R$ 2, ou seja, 3 anos ali amargando, né, um prejuízo não realizado, porque ali se você decide realizar esse prejuízo, muito provavelmente você não ia voltar para a ação e não ia participar dessa alta. E essa é a diferença dos investidores de longo prazo, porque quando eles confiam na empresa, quando eles estudam a empresa e sabem que a empresa é de um setor perene e sabe que a empresa é de um setor vencedor, ele aporta na empresa e quando os papéis da empresa têm essa queda, o que ele faz? Ele aporta ainda mais para fazer o quê? Para trazer o seu preço médio mais para baixo, para que depois que a empresa vir a fazer essa esticada, a ter essa valorização, ele venha ter um preço médio muito mais aqui embaixo e venha ter uma valorização muito maior, porque essa valorização de 154% aqui da cotação, eu estou levando em consideração esse valor aqui de compra, mas se durante esse período aqui de queda, se a gente vem abaixando o nosso preço médio, a nossa valorização seria muito maior, não é verdade? Ou seja, nós reaplicando os dividendos, a gente investindo mais no nosso próprio capital, a gente vai ter resultados muito melhores se a gente formos ali verdadeiramente investidores de longo prazo. A gente vai continuar e a gente vai ver que o total de proventos que essa empresa pagou foi de R$ 7,43. Mais uma vez, não estou levando em consideração aqui o ano de 2023 e a gente vai ver aqui que ela é uma empresa, né, que ela costuma pagar algumas vezes durante o ano. Esse ano de 2023, por exemplo, ela já pagou aqui 2 vezes e no ano de 2022 ela pagou 3 vezes. Ó. E a gente vê a mesma prática, né? Ela gosta de pagar aqui juros sobre capital próprios. Apenas em 2021 aqui nós tivemos aqui dividendos que ela pagou, né? A gente continuando aqui vendo outras datas a mesma coisa. Ela pagou em 2020 aqui dividendos e pagou em 2018, mas a maioria dos seus pagamentos, a maioria dos seus proventos sempre é juros sobre capital próprio. Então a gente tem que levar em consideração que a gente vai receber esse provento descontado de 15%, pois já é retido em fonte. E eu peguei ali o total dos proventos de 7,43, né? E descontei ali 15%. E nós então chegamos a esse valor aqui de R$ 6,31. Então eu pego o preço da cotação atual de R$ 20,16 e coloco mais esses R$ 6,31, né, que é dos proventos já líquido, e a gente chega a um valor de R$ 26,47. Quando a gente leva em consideração aqui o nosso preço de compra, né, de R$ 7,94, a gente vê ali uma valorização de 233% aproximadamente, na verdade, contra um CDI aqui de 131% bruto. Ou seja, mais uma vez, mais uma empresa do setor de saneamento mostrando aí uma valorização muito maior do que renda fixa, do que o CDI. E a gente vai falar neste momento aqui de Sanepar, a última empresa aqui das 3 que nós vamos analisar. A gente vê que, mais uma vez, nessa mesma data, a gente teve uma compra aqui de R$ 1,35 e nós estamos, neste momento, a R$ 4,33, ou seja, uma valorização de 220%. A gente fazendo a mesma conta, né? Peguei aqui os totais de proventos. Ela não pagou esse ano de 2023 ainda. Mesmo se tivesse pagado, a gente não ia levar em consideração, então não vai fazer diferença. A gente vê que o total de proventos dela aqui foi de R$ 1,53. Provento muito baixo, mas a gente tem que levar em consideração que o valor da ação também é baixo. Ou seja, os proventos ali foram maior que o nosso preço de entrada. E a gente vai estar olhando aqui as datas de pagamentos dela, né? A gente vendo também que ela tem a mesma prática de pagar mais juros sobre capital próprio do que dividendos. A gente vai ver que em 2022 aqui ela pagou 3 vezes, né? E as 3 no mesmo dia do mesmo mês. A gente vê que 2 foram juros sobre capital próprio e uma foram dividendos. Em 2021 a mesma coisa, né? No mesmo mês, no mesmo dia, ela pagou aqui juros sobre capital próprio e a gente percebe que ela mantém a mesma prática, né? A gente vai ver aqui nos anos mais anteriores, ela paga mais juros sobre capital próprio do que dividendos, apesar de pagar mais dividendos do que as outras empresas que nós já trazemos aqui para comparar, né? Mas eu estou fazendo a conta aqui, tirando os 15%, como se fosse todos juros sobre capital próprio. Mas a gente tem que lembrar que nos dividendos a gente não paga o IR, o imposto de renda. Mas aqui só para simplificar, eu estou fazendo a conta, né, descontando os 15%, porque a maioria é JCP. A gente traz aqui os proventos, foi de R$ 1,53, descontando os 15%, sobrou R$ 1,30, né?
Preço atual da cotação, 4,32, mais o 1,30 aqui que sobrou líquido dos proventos, e nós teríamos um valor de 5,62, ou seja, para o nosso preço de compra de 1,35, nós teríamos uma valorização de 315% para chegarmos aí num valor aproximado, ou seja, mais uma vez aqui, uma empresa de saneamento também dando um banho no CDI, não é verdade? A gente vai estar olhando aqui que as três principais empresas de saneamento do Brasil elevam planos de investimento para 46 bilhões. A gente vê que as maiores empresas de saneamento público do Brasil, né, a Sabesp, a Copasa e a Sanepar, elas estão planejando aumentar os investimentos, né, no período de 2023 a 2027 em 14%, para um total de 46 bilhões. Ou seja, a gente vê que elas vão fazer ali fortes investimentos e que vai atrapalhar, né, ela estar pagando ali ótimos proventos nos próximos anos, mas a gente sabe que ela vai estar o quê? Crescendo, e lá no futuro ela vai ter uma base maior de clientes e com isso vai receber maiores lucros, né, o que vai beneficiar as pessoas que estão entrando agora, né, estão aportando agora na empresa para estar recebendo ótimos dividendos no longo prazo. Então a gente tem uma conclusão aqui, né, que todas as empresas que nós comparamos aqui, são as três aqui maiores de saneamento, né, a Sabesp, a Copasa e a Sanepar, todas tiveram aqui um ganho muito mais elevado do que o ganho em cima do CDI. A Sabesp aqui com 176%, Copasa 233% e a Sanepar 315%, contra apenas 131% do CDI. Então, mais uma vez, a gente mostra um setor perene da Bolsa. Já tínhamos trago aqui em relação aos bancos, em relação às elétricas e agora trazemos em relação ao saneamento, mostrando que todas as empresas elas batem o CDI no longo prazo, mesmo que algumas ali a gente vê que durante um tempo tem um grande período ali que ela vai derretendo, que vai deixando o seu investidor ali, né, no prejuízo, mas é um prejuízo momentâneo, né, um prejuízo não realizado. Quando a gente leva em consideração os grandes investidores, como o Barsi faz, né, a gente vê que às vezes ele fica ali amargando prejuízo por longos anos e ali confiando na empresa quando o mercado já não confia mais, e lá no longo prazo, depois de 5, 10, 15 anos, ele tem ali resultados maravilhosos e o mercado não consegue acompanhar. Porque quando a empresa tem resultados ruins, o mercado ele costuma vender as suas ações. Ou seja, as ações voltam para a mão dos verdadeiros donos, né? Que é os investidores de longo prazo. Então eu espero que tenha ficado claro para vocês, que vocês tenham aí conseguido absorver tudo que eu falei aqui, né? Envie aí esse vídeo para os seus amigos, para os seus parentes, aquelas pessoas que têm medo de estar investindo, né, em renda variável. Mostre para ele que existem setores que são perenes e que vão dar muito mais retorno do que renda fixa no longo prazo. Beleza, galera? Eu fico por aqui e até a próxima. Fui!